Então agora a gente vai deduzir como que a gente calcula o comprimento de um arco de uma curva lisa, tá? E a ideia aqui, ela é, de novo, é muito semelhante ao que a gente utilizava lá para calcular, por exemplo, a área abaixo de uma região, né, abaixo de uma curva em um determinado intervalo. A gente vai dividir aí um intervalo em n subintervalos e depois somar cada um deles, aplicar limite e chegar numa integral, tá? A ideia aqui é o seguinte, quando a gente tem aqui uma curva lisa, né, uma forma de tentar aproximar o comprimento desse arco aqui, dessa curva, é por meio de segmentos de retas. Né? E os segmentos de retas é bom porque a gente sabe calcular, né, o comprimento desses segmentos. Então, uma forma de fazer isso seria assim, olha, se a gente pegar apenas um segmento de reta, por exemplo, eu tenho aqui essas duas extremidades, esse comprimento que está aqui, deste segmento, ele é uma aproximação do comprimento dessa curva, uma aproximação bem ruim, mas é uma aproximação. A gente pode dizer, olha, é próximo disso. Né? Agora, se a gente pegar esse comprimento, esse arco aqui, e dividir em mais segmentos, quer dizer, colocar aqui um outro ponto e fazer este segmento mais este, a gente tem uma aproximação melhor. Né? Então, somando o comprimento desse segmento mais o comprimento desse segmento, vai dar próximo ao comprimento aqui deste arco. E assim por diante, eu posso aumentar a quantidade de segmentos, e quanto mais segmentos eu pegar, melhor vai ser a aproximação do comprimento deste arco. Tá? Então, essa ideia de pegar uma quantidade muito grande de segmentos, e tão grande quanto a gente queira, isso aqui nos remete à ideia de limite. Né? Então, em resumo, a ideia é, a gente vai dividir em n segmentos, vamos pegar n segmentos aqui, próximos dessa curva, tá? A gente vai calcular o comprimento de cada um deles, e depois a gente vai dizer que a quantidade de segmentos a gente vai jogar para infinito. Né? E aí a gente vai tentar cair numa soma de Riemann, e aí a gente vai ter, portanto, uma integral. Tá? Muito bem, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, então. Ó. Vamos supor que a gente tem aqui, então, uma função, tá? E aqui o gráfico dessa função, então, é uma curva suave, e está definindo um intervalo aqui que vai de A até B, certo? Como a gente vai fazer, então, para calcular o comprimento desse arco que está aqui, né, dessa curva? Bom, então vamos lá. A gente vai dividir, então, em vários segmentos. Então, a gente começa pegando esse intervalo que vai de A até B, e a gente vai dividir em vários subintervalos e marcar vários pontos aqui e depois ligar esses pontos, né, formando esses segmentos. Aqui eu estou pegando uma figura que está no livro, e no livro, novamente, o que ele faz é supor aqui que o comprimento destes subintervalos aqui podem ser diferentes, e realmente podem. Tá? Agora, para simplificar e para cair na mesma forma como a gente viu soma de Riemann, vamos supor que cada intervalo aqui tem o mesmo comprimento. Tá bom? Então, quer dizer, de x1 até x2, vamos supor aí que o comprimento seja delta dxk. De x2 até x3, o comprimento também seja delta dxk. Assim, ok? Muito bem, então fiz aí n subintervalos, né? N subintervalos aqui abaixo dessa curva. E agora, se eu conseguir somar o comprimento de cada um destes segmentos, eu vou ter uma aproximação para o comprimento aqui dessa curva, certo? Bom, como é que eu posso encontrar o comprimento de cada um desses segmentos? Aqui no livro ele já faz direto generalizando. Tá? Eu vou fazer com vocês primeiro pegando dois pontos específicos. Vamos supor que a gente queira olhar para o comprimento exato aqui deste segmento que está aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Este segmento que está aqui, ó. P1 até P2. Tá? Então o que eu fiz foi como se eu tivesse dado um zoom aqui e tivesse jogado aqui para baixo. Está aqui, nessa imagem. Então a curva está fazendo alguma coisa assim. Né? Tem o ponto P1 e o ponto P2. Muito bem, como é que eu poderia calcular então o comprimento aqui deste segmento? Bom, esse ponto P1 ele passa por x1 e aqui seria o y dele seria, como isso aqui é uma função, né? Função chamada f, então o y dele seria f de x1, né? Então aqui ficaria f de x1, assim. O ponto P2 é x2 e f de x2. Então, se eu quiser calcular o comprimento deste segmento, vamos chamar esse comprimento aí de comprimento L2. Tá? Por que L2? Porque seria o segundo segmento que eu estou pegando. O primeiro seria de P0 até P1, o segundo seria de P1 até P2. Tá? Então, seria o segundo segmento, eu vou chamar de L2. Tá? Uma forma, então, de calcular o comprimento deste segmento
eu poderia fazer aqui um teorema de Pitágoras, né? Porque observem o seguinte, deixa eu fazer aqui pontilhado. Eu poderia fechar aqui, ó, assim. Eu teria aqui um triângulo retângulo, tá? Eu tenho aqui esse comprimento, que a gente pode chamar assim de delta y2. E tenho este comprimento aqui, que eu posso chamar de delta dx2. Eu estou usando essa notação para corresponder com o que o livro está fazendo, tá? Eu tudo estou usando 2 por ser o segundo segmento. Então, pensando nisso, pelo teorema de Pitágoras, eu poderia dizer o seguinte, olha, L2, o comprimento aí desse segmento elevado ao quadrado, seria delta x2 ao quadrado, mais o delta y2 ao quadrado. E aí a gente poderia aplicar aí raiz dos dois lados, né? Vamos deixar positivo. Vai ficar então raiz quadrada de delta x2 ao quadrado mais delta y2 ao quadrado. Assim. Bom, e se a gente quisesse mexer mais ainda, bom, o delta dx2 aqui seria este comprimento, tá? A gente vai pegar ele como sendo fixo, então não vou substituir como sendo x2 menos x1. Vamos deixar como sendo delta dx2. Assim. E esse delta y2, esse sim ele é variável, né? Porque ele vai depender dos valores f dx2 e f dx1. Então vamos colocar ele aqui, ó. Então o delta y2 seria f dx2 menos f dx1 elevado ao quadrado. E aí tirando raiz de tudo isso aqui, né? Então o que eu fiz foi aplicar Pitágoras. Tirando a raiz disso aqui, eu encontro o comprimento desse segmento. E esse segmento aí é aproximadamente, o comprimento dele é aproximadamente este comprimento aqui desse arco, tá? Que está entre P1 e P2. Muito bem, agora pensem como se a gente fosse fazer isso para cada um dos segmentos que a gente pegou aqui nessa curva, né? dp2 até p3, dp3 até p4 e assim por diante até dpn-1 até pn. Tá? Se a gente fosse generalizar isso que a gente fez para dois pontos quaisquer, a gente poderia fazer assim, ó, que é isso que o livro fez direto. Então ele pegou dois pontos, ó, o pk-1 e o pk. Quais são as coordenadas dele? O dpk-1 é xk-1, f de xk-1, e o dpk é xk e f de xk. Está aqui o segmento LK, né? Seria o comprimento dele. E aqui estão, no caso, aqui está o triângulo retângulo que eu tinha formado ali antes, né? Então aqui está delta yk e delta xk. Então fazendo isso para cada um dos pontos, generalizando, ficaria assim, ó. Deixa eu tirar um zoom só para a gente conseguir enxergar a imagem e a conta ao mesmo tempo. Assim. Então, para um ponto qualquer ficaria como? Olha, o comprimento LK, aplicando o teorema de Pitágoras, ficaria então elevado ao quadrado, vai ser raiz quadrada de delta xk ao quadrado. Deixa eu colocar parênteses aí para separar. Mais o delta de yk elevado ao quadrado. Deixa sem raiz, né? Não tô deixando... Deixa assim, por enquanto. Assim. Tá? Muito bem. Então, quer dizer que o LK, agora sim, aplicando a raiz, né? Agora sim, o LK, então, seria isso aqui, né? Deixa eu copiar. Seria isso aqui. Assim. Muito bem, só que esse delta YK aqui, assim como a gente fez para P1 e para P2, né? Ele é quem é o delta de YK, seria f de xk menos f de xk menos 1, né? Então, quer dizer que LK, o comprimento desse segmento, vai ser raiz quadrada de delta xk ao quadrado menos, e este comprimento aqui, então, seria f de xk menos f de xk menos 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Assim. Muito bem. Então, isso aqui seria uma fórmula genérica para encontrar o comprimento de um segmento entre quaisquer dois pontos aqui que foram definidos. Então, o que a gente pode fazer agora, como a gente quer agora calcular a soma de cada um desses segmentos, a quantidade, no caso, calcular o comprimento de cada um desses segmentos e somar tudo, então a gente poderia fazer assim, olha, então, portanto, o comprimento L aí, esse comprimento L, no caso de todo esse arco aqui, né, toda essa curva azul, seria aproximadamente a soma
do comprimento de todos esses segmentos. Então, ficaria o somatório de k igual a 1, né, até n, k igual a 1 até n, disso aqui, desses LKs, né, assim. Então, quer dizer, o L, comprimento total aí dessa curva, seria somatório de k igual a 1 até n de tudo isso aqui que está aqui. Aqui. Bom, e aí a nossa primeira intuição é pensar assim, olha, isso aqui será que já não é uma soma de Riemann? Porque daí se eu aplicar o limite, como eu quero aproximar o máximo aqui dessa curva, vamos aumentar a quantidade de subintervalos, né? Então, se eu aplicar direto um limite aqui com esse n indo para infinito, eu já não tenho uma soma de Riemann? Não, não tenho. Porque olhem na revisão que eu mostrei para vocês, a soma de Riemann tem que ter alguma coisa dependendo de f, e ainda multiplicando aqui o comprimento de cada um desses subintervalos. Tá? E isso aqui não está aparecendo aqui para a gente ainda. Né? Não está aparecendo. Então a gente vai ter que fazer alguma modificação aqui para tentar aparecer exatamente no formato de soma de Riemann. Daí sim a gente pode aplicar limite e tirar como sendo uma integral. E para fazer isso eu vou utilizar o teorema do valor médio das integrais, das derivadas. Tá? Então vamos fazer assim, ó, usando o teorema do valor médio para derivadas. Olha o que acontece. Eu tenho aqui dois pontos. Eu tenho aqui o pk-1 e o pk. Né? Pelo teorema do valor médio das derivadas, existe um ponto C aqui neste intervalo que vai de xk-1 até xk. Existe um ponto C aqui. De modo, não sei onde é que ele está, né? Mas de modo que se eu aplicar, deixa eu fazer pontilhado isso. Se a gente aplicar a derivada da função f exatamente neste ponto aqui, né, que seria c f de c, no caso, se eu aplicar exatamente a derivada, né, no caso f' de c, a inclinação dessa reta tangente que passa por este ponto aqui é igual a essa reta secante, que seria, no caso, esse segmento que está aqui, ó. Não é mesmo? Foi isso que a gente viu aqui na revisão que eu dei para vocês, né? Tá bom? Então, quer dizer, pelo teorema do valor médio para as derivadas, existe um ponto aqui no meio, e agora eu vou chamar, ao invés de C, eu vou chamar assim, ó, de xk estrela, tá? Para a gente saber que esse xk estrela depende do intervalo que a gente está pegando. Então, usando o teorema do valor médio para derivadas, então existe para cada intervalo, no caso, existe um xk estrela pertencente ao intervalo aí que seria ao intervalo que vai de xk-1 até xk, tal que, pelo teorema do valor médio, a gente sabe o seguinte, que a derivada de f de xk estrela é igual, né, à inclinação ali da reta secante que passa por esses dois pontos. Então, seria xk menos f de xk menos f de xk menos 1 dividido pelo comprimento do intervalo aqui, que é xk menos xk menos 1. Assim. Muito bem. Então vai ficar o quê? Eu poderia reescrever isso assim. F' de xk estrela vai ser igual então a f de xk menos f de xk menos 1 dividido. Esse comprimento aqui a gente está chamando simplesmente de delta de xk. E agora eu posso isolar, né, esse f de xk menos f de xk menos 1, passar para a esquerda, vai ficar assim então. F de xk menos f de xk menos 1 é igual a delta de xk, que é o comprimento dos subintervalos, f' de xk estrela. Assim. Guarda por enquanto essa informação. Tem isso aqui. E eu tenho então isso, ó. O comprimento L era aproximadamente isso. Agora, no lugar dessa parte que está aqui, ó, pelo teorema do valor médio das derivadas, eu vou jogar isso aqui. Né? Então, portanto, sim, o comprimento L ele é aproximadamente o somatório, com K igual a 1 até N, de tudo isso aqui. Então, ficaria a raiz quadrada de
delta dxk ao quadrado, que a gente tinha aqui, mais, e agora no lugar de tudo isso aqui, eu vou colocar isto. Então vai ficar assim, colocar entre colchetes, delta dxk, f' dxk, estrela, elevado ao quadrado. Assim. Então vai ficar L, vai ser aproximadamente somatório de k igual a 1 até n. E agora aqui dentro dessa raiz, né, aqui vai ficar delta xk ao quadrado, f' dxk estrela ao quadrado também. E aí eu posso colocar o delta dxk ao quadrado em evidência, então ficaria a raiz quadrada de, vamos colocar assim, 1 mais f' dxk estrela ao quadrado, vezes esse delta dxk ao quadrado. Assim. E agora esse delta dxk, como ele está ao quadrado dentro da raiz, eu posso tirar ele. Ele é positivo, então eu posso tirar também sem o módulo, né? Então, esse L aí ficou aproximadamente o somatório de k igual a 1 até n, de raiz quadrada de 1 mais f' dxk estrela ao quadrado, dentro da raiz, vezes ainda delta dxk. Ok? Muito bem, agora aqui sim, do jeito que a gente escreveu, observem que a gente só modificou, a gente tinha parado aqui, mexemos com o teorema do valor médio, chegamos aqui, isso aqui é uma soma de rima. Né? A gente tem aqui alguma coisa que depende da função f, vezes, aí, no caso aqui é só derivada, vezes ainda delta dxk, que é o comprimento de cada um desses subintervalos. Agora, como a gente quer exatamente o valor, né, o comprimento dessa curva, o que a gente pode fazer para melhorar, né, a nossa aproximação é dividir em cada vez mais esse intervalo de A até B em subintervalos. Né? E eu posso dividir tanto quanto eu queira, né? Nessa ideia aqui. Então, o que eu vou fazer é pegar a quantidade de intervalos aqui e jogar para infinito. Então, quando eu fizer isso aqui, quando eu aplicar o limite, com n indo para infinito, disso aqui, né? Pegando, no caso, entre aspas, aí, infinitos subintervalos, né? Aqui sim eu tenho aqui uma soma de Riemann, apliquei o limite, e aí sim eu vou ter essa soma aqui dando exatamente o valor igual ali do comprimento dessa curva. Só que isto aqui é exatamente uma integral, né? Então eu vou ter, portanto, que o L vai ser igual a integral, e nesse caso aí, esses delta dxk aqui, né, são comprimentos aí desse intervalo que vai de A até B, então vai ficar de A até B. Disso aqui, que é, no caso, a função que eu comentei com vocês, a função f, então ficaria assim, raiz 1 mais f' dxk estrela ao quadrado. Aqui eu posso tirar, né, no caso, esse xk estrela não, deixa simplesmente f de x, né, f de x, dx. Né? No caso, esse x aqui, imaginem os intervalos, eles estão, esses intervalos aqui, né? Os intervalos de comprimento delta xk, eles estão ficando cada vez menores, então quer dizer, esses comprimentos aqui também estão ficando menores, porque eu estou aumentando a quantidade de subintervalos, tá? Então quer dizer, esses pontos aqui, esses pontos que saem lá do teorema do valor médio, eles vão acabar percorrendo todo o intervalo que vai de A até B, né? Então a gente pode simplesmente trocar o xk estrela por x, certo? E aí a gente encontrou, portanto, a fórmula do cálculo do comprimento de uma curva, né, no intervalo que vai de A até B. Repito, isso aqui é um comprimento de uma curva suave, tá? Contínua, né, com a derivada contínua, né? Então ficou a raiz quadrada de 1 mais a derivada de f, né, elevado ao quadrado. Calculando essa integral aqui, nesse intervalo de A até B, eu tenho o comprimento desta curva. Muito bem, aqui a gente fez, no caso, uma curva aí, né? Essa curva que era o gráfico de uma função f de x, né? Mas nada impede também de a gente calcular o comprimento de uma curva que não seja uma função em relação a x, pode ser uma função em relação a y, por exemplo, uma curva assim, né? Assim, por exemplo, tá, um s. Né? Isso aqui não é uma função de x, mas a gente poderia trocar, né, aí a variável e deixar em função de y, tá?
Não vou escrever isso aqui, é só mudar aqui algumas coisas, né? Aqui ficaria uma g' de x, tá? É de y, né? Elevado ao quadrado, aqui também troca o intervalo, tá? Ou no livro aparece ali para vocês como faz. E é claro que a gente pode também escrever essa fórmula assim, né? Integral de a até b, raiz quadrada de 1 mais, isso aqui é derivada, então eu poderia escrever ainda assim de y dx, né? Pensando aí essa f como sendo y, né? Então ficou a raiz quadrada disso aqui, dx, né? Deixa eu melhorar isso aqui que ficou feio. Assim. Tá? Então tanto faz, né? Aqui no caso em forma diferencial, né? Tá? Então essa aqui está a forma. Nos próximos vídeos a gente vai fazer então um exemplo calculando então o comprimento de uma curva.